Se um ator precisa atuar em um filme em outro idioma, o que ele faz? Ele não passa meses estudando gramática ou decorando listas de verbos irregulares. Ele aprende o roteiro, ouve, repete, imita a pronúncia, imita o ritmo, imita a entonação, até que cada frase saia automaticamente. E quando atua, ele não pensa nas regras. Simplesmente fala. E fala bem, né? Então, por que você aprende idiomas de outro jeito? Aprender um idioma se parece muito mais com aprender um papel do que estudar uma matéria. E a maioria das pessoas faz o contrário. Estuda gramática, faz exercícios, decora vocabulário. E quando finalmente tenta falar, trava. Mas não porque falta conhecimento, mas porque nunca treinou a habilidade de falar. Falar não é construir frases aplicando regras. É recuperar automaticamente frases que você já conhece. Exatamente como um ator faz com suas falas. Em vez de decorar tabelas de verbos, decore conversas. E aqui entra um dos conceitos mais importantes: as ilhas linguísticas. Uma ilha linguística é um conjunto de frases conectadas a uma situação concreta, como se apresentar, falar sobre o trabalho, pedir comida, viajar, falar sobre sua família. Cada ilha contém exatamente as frases que você precisa para se virar naquela situação. E aqui está a parte que quase todo mundo perde. Você não deveria decorar só frases isoladas, mas parágrafos inteiros. Assim como um ator decora cenas completas. Porque as conversas reais não duram uma única frase. Quando alguém te pergunta o que você faz, você responde com várias frases seguidas. Então, decore mini discursos de 30 segundos ou 1 minuto que você possa usar quando precisar. Por exemplo, meu nome é Mikkel, sou youtuber. Tenho vários canais no YouTube em diferentes idiomas. Falo 12 idiomas. Ajuda pessoas a aprender idiomas rapidamente. Esse discurso, decorado em uma dúzia de idiomas, me permite falar sobre mim mesmo sem precisar estudar vocabulário. Porque tudo está já dentro das frases. Faça isso com 20 ou 30 temas diferentes e de repente você vai ter uma quantidade enorme de situações preparadas, nas quais consegue falar bem. E o seu cérebro começa a identificar os padrões gramaticais sozinho, sem estudar teoria. E a gramática deixa de ser uma lista de regras e vira algo que você já viu e usou. A gramática pode te ajudar em caso de dúvida, mas não é o centro do aprendizado. Não deveria ser, porque quando você realmente fala, não pensa nas regras, pensa em frases. E se você já repetiu o suficiente, as frases saem automaticamente, né? E aqui está outra técnica fundamental, o shadowing. Você ouve um áudio e repete ao mesmo tempo, em voz alta, tentando soar o mais parecido possível, imitando ritmo, imitando pronúncia, imitando entonação. E no começo você vai travar o tempo todo. Mas se continuar fazendo isso, vai melhorar muito rápido. A pronúncia melhora, você pensa mais rápido no idioma, ou simplesmente para de pensar e você pode falar naturalmente. Mas ainda falta uma peça. Se você pratica um parágrafo hoje, e não revisa por um mês, claro que vai esquecer. Por isso, você precisa da repetição espaçada. Revise suas frases-chave todo dia no começo. E depois que você já sabe elas de cor e fala de forma automática, pode revisar com menos frequência e passar a aprender outras frases. E quanto mais frases você aprende, mais fácil fica lembrar as anteriores. Porque agora você já conhece a estrutura do idioma. E imagine fazer isso por alguns meses, todos os dias. Toda semana você constrói mais ilhas linguísticas, aprende elas à base de ouvir e repetir em voz alta, e revisa regularmente e começa a usá-las em conversas reais. Vai acontecer exatamente o que acontece com um ator depois de semanas de ensaio. As frases deixam de ser algo que você precisa construir e passam a sair sozinhas. Isso é o que a maioria das pessoas chama de fluência. Então, pare de aprender idiomas como se estivesse se preparando para uma prova e comece a treiná-los como uma habilidade, do jeito que um ator faria. Aprenda frases úteis, parágrafos completos e construa suas ilhas linguísticas. E usa o idioma muito, repita muito, faça shadowing e revise tudo com repetição espaçada. Fazendo isso de forma regular, você vai melhorar muito mais rápido do que imagina. Se você quiser experimentar esse sistema de aprendizado, o link do meu app é na descrição.